Oi, gente, achei um cantinho aqui no parque para conversar rapidinho aqui com vocês sobre o processo mediúnico e a especialidade de cada médium, de cada pessoa aí parapsíquica, o que a gente precisa saber e conhecer da nossa especialidade. Porque não basta ser só médium, ir lá, doar energias ou dar um passe ou esclarecer numa sessão. É muito importante a gente ter a compreensão do funcionamento aí do nosso mecanismo, de como a gente atua com a mediunidade para a gente colaborar mais com a equipe extrafísica de amparadores. Então, assim, quando eu era mais nova, tinha aí meus 20 e poucos aninhos, eu corria muito para o hospital quando eu me sentia mal, desconfortável, eu tinha a impressão que eu estava infartando, ou que eu ia ter um AVC, aí eu deixava todo mundo louco ao meu redor e falava, gente, tô morrendo. E aí eu corria para o hospital, eles me levavam, chegava lá, passava no pronto-socorro, eles sempre o diagnóstico era crise de ansiedade, o diagnóstico que os médicos davam e me aplicavam diazepam na veia para acalmar. E aí foram muitas vezes dessa maneira, indo para o hospital e recebendo diazepam na veia. E aí, estudando conscienciologia e aprofundando na minha autopesquisa e compreendendo aí o meu funcionamento, aí eu entendi que tudo isso que acontecia comigo eram assimilações de consciências extrafísicas, de espíritos desencarnados, que acoplavam na minha psicoesfera, e eu sentia todo o desconforto daquelas consciências ou das pessoas que estavam em processo de morte biológica. Na Conscienciologia chama de dessoma, descarte do soma, é um termo técnico, porque na medicina corpo cientificamente chama-se soma. Então, descarte do soma é um neologismo da Conscienciologia chamado dessoma. Então, também, né, nesses momentos que as consciências, as pessoas estão, descartando o corpo biológico, eu também assimilava bastante desses processos sem consciência. Então, eu fui me aprofundando aí nos estudos e agora que eu tenho essa consciência, eu ajudo muito mais do que atrapalho, porque antes eu até atrapalhava, né? Sendo que isso é uma especialidade minha de outras vidas. Eu já fazia isso em vidas anteriores, já trabalhava com a mediunidade, de cura e desses processos aí de assistência a pessoas que estão aí na psicose, parapsicose, aliás, que estão em outros planos, em outras dimensões, mas que muitas vezes não tem nem a consciência ainda, que já não tem mais o corpo biológico e vão sofrendo todos os impactos aí da doença do lado de lá. E então uma forma da gente colaborar com os amparadores é tendo essa assimilação das consciências e aí os amparadores usam das nossas energias para poder encaminhá-los para receber assistência, para ir para uma outra condição, né? Para serem esclarecidos e para receber toda a assistência e sair dessa condição parapsicótica. Então, hoje, eu
eu tava assim muito carregada, assim, sentindo muito desconforto no meu corpo. Eu tava com essa sensação de novo, assim, parece que é um infarto, uma angústia no peito. Eu senti muita dor de estômago hoje. Mas ontem eu estava na casa de um amigo que ele é pai de santo. E ele comentou comigo ontem, né, que é dia de Omulu, que é um orixá ligado à morte, à transição da morte, mas não só morte física, morte e renascimento, morte de uma consciência para o renascimento de uma consciência um pouco mais evoluída. Então esse orixá, ele tem essa especialidade dessas transições. Tudo que é transição, o Mulu, ele rege. E aí ele comentou isso comigo ontem. E é interessante que aí nisso, possivelmente, né, uma grande hipótese que eu tenho, que eu saí da casa dele já com o meu caminhão aqui, minha psicosfera cheia de consciências para encaminhar, já que eu tenho essa especialidade. Só que eu não me liguei. Aí hoje de manhã eu comecei a sentir muitos desconfortos. Liguei para o Fernando para a gente conversar umas coisas e ele falou assim: você tá parecendo que tem uns 50 anos, porque realmente eu tava com um aspecto assim bem mais velha e bem pesada. Então isso também serve pra gente compreender quando a gente vê pessoas na rua, a gente às vezes se sente mal perto ou vê uma aparência assim, né, um pouco diferente. Às vezes a pessoa é uma médium, tá fazendo um processo aí de cura ou de assistência, e às vezes a gente julga aquele aspecto, sabe? Então a gente tem que ter um senso crítico e um conhecimento mais aprofundado sobre a mediunidade para poder não ter esses preconceitos, sabe? Agora eu tô me sentindo super bem, muito leve. Eu vim pro parque, andei, desassimilei as energias, encaminhei conscientemente, que antes eu fazia inconsciente e muitas vezes atrapalhava, né, o trabalho dos amparadores, e agora com consciência eu otimizo, eu ajudo os amparadores nessa assistência. Isso é a coisa mais prazerosa de fazer, quando a gente se sente bem após uma assistência multidimensional. Então é isso, pessoal. Queria só falar para vocês aí sobre esses processos que acontecem constantemente nas nossas vidas aqui, e muitas pessoas desconhecem e ficam bem autoassediadas porque ou sentem medo e pensam, e aí começam a pensar muitas besteiras, assim como eu pensava antes. Bom, então é isso, um grande beijo, um abraço, e se vocês tiverem dúvidas a respeito, perguntem aqui que a gente vai trocando umas ideias, tá bom? Curtem o vídeo também, que é muito importante, e até uma próxima. Beijão!